Precisamos dela para quase tudo no dia-a-dia. A energia vai para aquilo que utilizamos, mas de onde vem? A conversa é outra. Vem do que sopra, vem do que nasce e corre, mas também vem do gás e do carvão, daqueles que ficam cada vez mais caros e que sujam o planeta. Escolher como produzir, como distribuir e como vender cabe aos governos e aos políticos. Pagar é a tarefa de cada um dos cidadãos. Até agora, acender a luz tem sido cada vez mais caro e as previsões apontam para aumentos constantes das faturas. Em Portugal, o mercado vai e está a mudar. Se até aqui era apenas a EDP que fornecia aos portugueses, agora vai entrar em força um mercado liberalizado. O consumidor passa a escolher o fornecedor, tal como nas operadoras de telecomunicações. O mercado liberalizado, o que em princípio assegura, se funcionar bem, é que há um esmagamento das margens. Porquê? Porque os vários agentes do mercado fazem um esforço para ir conseguindo não só diminuir, querem diminuir sempre o preço para o consumidor, para serem escolhidos pelo consumidor. Para isso, o que é que eles vão reduzindo? Vão reduzindo as suas margens e vão tentando melhorar a eficiência dos seus processos de produção. A questão da liberalização acaba por ser um passo que está enquadrado também naquilo que se passa nos outros países e no mercado alargado. O que nós temos que garantir é que não se acumulem medidas negativas excessivas para os consumidores. Cada empresa vai ter o seu plano, os seus preços e as suas modalidades. E o melhor é começar a escolher o mais depressa possível. A partir do início de 2013, os preços para quem não fizer um novo contrato no mercado liberalizado vão subir ainda mais. Para isso, basta apenas contactar uma das companhias que fica a operar no mercado. Engana-se quem pense que tem de deixar a EDP, pois a elétrica é uma das que tem ofertas neste setor, tal como a Galp, a Endesa, a Iberdrola, Venosa e a EGL. Mais oferta, mais concorrência, mas o que importa ao cliente é principalmente quanto vai pagar, e essa é a pergunta mais difícil de responder. Promessas definitivas são impossíveis quando o mercado é liberalizado, porque a única maneira de nós assegurarmos às pessoas um determinado preço é por um preço administrativo. Mas, atenção a isto, os preços administrativos podem ser mais baratos para o consumidor, mas são mais caros para o contribuinte, ou podem ser mais caros para o contribuinte. Se me está a custar a eletricidade, se me está a custar 100, e eu fixo o preço, eu fixo o preço a 100, se no ano a seguir os fatores de produção, por exemplo, o petróleo sobe e o custo de produção passa para 110 e eu mantenho o preço a 100, tenho um déficit. E foi isto que foi acontecendo, déficit tarifário. E este é um dos grandes problemas que pesa na fatura de agora e do futuro. São mais de 3 mil milhões de euros de déficit tarifário acumulado durante vários anos, com o agravar das condições de financiamento que levaram ao empréstimo internacional de 78 mil milhões de euros. Portugal teve de refazer as contas e encontrar todos os excessos onde pode cortar. Os subsídios à produção de energia foi uma das áreas mais escrutinadas tanto pelos técnicos da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional como pelos próprios consumidores. A expressão rendas excessivas ganhou força e foi um dos cortes exigidos durante o programa de ajustamento. O antigo secretário de Estado da Energia de Pedro Passos Coelho prometeu guerra contra os pagamentos do Estado às empresas energéticas. Saiu antes de ter atingido resultados. Ainda assim, foi conhecido um estudo do próprio governo que indicava rendas excessivas de quase 4 mil milhões de euros. O objetivo chegou a ser cortar 2.500 milhões. Com o novo secretário de Estado, o Executivo anunciou uma redução nas rendas de 1.800 milhões de euros até 2020. O Estado poupa, mas as famílias não devem sentir uma redução da fatura. Mesmo no que diz respeito, por exemplo, às medidas e ao anúncio de corte dos 1.800 milhões de euros que o Governo anunciou nas tais chamadas rendas excessivas. Perguntado ao Sr. Ministro se isso vai refletir positivamente na fatura dos portugueses, ele não responde de uma forma concreta que isso vai acontecer. Ora, é a nossa preocupação que isso terá
tem que acontecer de alguma forma. É claro que há quem faça crer que isso tem a ver com a questão do chamado déficit tarifário. Mas toda a gente, de repente, se esqueceu, ou sobretudo alguns partidos, que a criação do déficit tarifário foi originada em 2008 e todos os partidos se pronunciaram nessa altura por medidas do governo para que o grande aumento que houve no preço do petróleo que não se refletisse de uma forma direta na fatura, e isso foi minimizado. O governo não garante uma redução efetiva, mas admite que o impacto destes cortes acaba por ser positivo para os consumidores. Segundo as contas do Executivo, só assim é que o preço pode ficar mais estável. Estima-se que desta forma as subidas sejam reduzidas em 5%, sempre tendo em conta o cenário de cada momento. Por outras palavras, o preço sobe, mas sobe menos 5%. Para o próximo ano, os custos com a eletricidade devem aumentar entre 1,5% a 2% mais a inflação. E essa promete continuar em alta. As últimas previsões do governo apontam para um aumento do índice de preços de quase 3% em 2013. Conclusão: a única certeza é que os custos vão subir, mas com as decisões do governo sobem menos face às condições de cada situação. A cada momento, agora, daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 15, se o mercado estiver em concorrência e estiver a funcionar efetivamente, não houver distorções, os preços tenderão a ser mais baixos. Nesse momento, perante as condições desse momento. Só não serão se nós quisermos estar a subsidiar. Só que a subsidiação, tradicionalmente, gera ineficiências. Com os preços a subir, gastar cada vez melhor é um desígnio, a eficiência energética um objetivo. A União Europeia está dedicada a cortar nos gastos e usar a energia de uma forma cada vez melhor. Para isso foram marcadas metas a longo prazo e a primeira tem de ser atingida já em 2016, poupar 9% nos consumos energéticos. Até 2020, as metas são mais ambiciosas e o governo português propõe-se poupar 25% nos consumos, com a administração central a dar o exemplo, chegar aos 30%. A utilização de energias renováveis é um dos principais focos das políticas adotadas em Portugal. O país quer que 30% da energia consumida tenha origem em energias limpas. Para já os planos estão no bom caminho. Portugal até está bem posicionado em relação aos pares europeus. Recebe um meritório 4º lugar no cumprimento deste objetivo. Em 2009, cumpria 79% do plano desenhado, apenas ultrapassado pela Áustria, Finlândia e Suécia. Este último é o país com mais destaque nesta área. Quase metade da energia é atualmente produzida através de fontes renováveis. Mas aumentar a eficiência energética não está apenas na mão do governo. Não somos mais ou menos eficientes por decreto-lei ou pela aplicação de multas. Depende de cada um de nós. Escolher um eletrodoméstico que consome mais ou menos energia, tirar os carregadores das tomadas quando não são necessários ou desligar os aparelhos por completo. São apenas alguns dos atos que podem fazer a diferença. Não falamos de viver pior, mas saber usar os recursos que temos. Consumir de uma forma eficiente não significa necessariamente perder conforto. Pode significar um ajustamento de comportamentos? Sim, obviamente que significa. Em alguns casos pode significar um investimento inicial com ganhos mais tarde, muito claro, os ajustamentos das habitações, a troca das lâmpadas de uma normal por LEDs, por exemplo, mas significa. A ideia de eficiência é para cada unidade de produzida ou uma unidade de conforto consumido pelas pessoas, utilizar menos energia para esse efeito ou energia mais barata. Ser energeticamente eficiente significa provavelmente viver melhor. Porquê? Porque eu gasto menos do meu rendimento disponível com energia e por isso tenho mais rendimento disponível para outras prestações de conforto. Optar por estas ou aquelas políticas energéticas não é para o hoje nem para o amanhã. São escolhas para anos, talvez décadas. Por isso, são e serão sempre opções políticas. A mudança da cor do governo pode pôr em causa investimentos pensados a longo termo.
O antigo executivo socialista apostou nas energias renováveis, avançou com os planos de eficiência energética, mas com a alteração do governo, os programas foram revistos. Há que aproveitar o que estava a ser bem feito e corrigir os erros. Eu não diria que há uma ruptura, porque isso também seria muito mau. Até porque neste campo, onde há investimentos que são necessariamente investimentos de médio e longo prazo, e de longo prazo e de longuíssimo prazo, os governos não podem ter, digamos, tendências para completas, para rupturas, e eu acho que isso não existe. E que estou a crer que não pode existir. O que necessariamente tem que ser feito, neste campo como noutros, o turismo ou outras áreas, o que tem que ser feito é a adaptação à nossa conjuntura atual, às necessidades atuais da nossa economia e perspectivadas, porque hoje em dia os economistas, o que se está a prever em termos de necessidades de crescimento e outras, são completamente diferentes daquilo que se previa há 5 anos. Muitas das opções são mantidas. Agora, este modelo e este plano foi implementado, por um lado, com ineficácia, no caso da eficiência energética, e, por outro lado, com alguns custos excessivos no plano do mix da produção elétrica. E, portanto, os ajustamentos têm que ser feitos aí. Têm que ser feitos numa redução dos gastos quanto à produção de energia e numa aceleração da implementação das medidas de eficiência energética. Viver só de energias renováveis talvez seja possível, mas bem mais no futuro. Por enquanto, há que fazer a diferença entre consumo de energia e consumo de eletricidade. Aqui é onde as energias limpas têm maior peso. Os transportes continuam a ditar a dependência do ouro negro. Introduzir as energias limpas nesta área foi uma das grandes bandeiras do anterior governo português. Avançou-se para a criação de uma rede de abastecimento de carros elétricos em Portugal, que iria ter 1.300 postos em todo o país até final de 2011. No ano passado eram metade e estavam assim, na sua grande maioria, vazios. Se os grandes consumidores desta energia fóssil são os transportes, e há uma alternativa que é através do carro elétrico, mais cedo ou mais tarde tem que se ir por aí. É uma ideia interessante e é tão mais interessante quanto a eletricidade em Portugal resultar mais de fontes renováveis, com custos o mais baixos possível. Não é uma questão de infraestruturação, é uma questão de incentivo aos consumidores para que possam sentir a vontade de trocar de opção. E, portanto, nós agora temos que nos focar nas decisões de consumo, tal como na energia em geral, não é apenas uma questão da mobilidade. Este foi um segmento em que Portugal apostou e tem potencialidade. A responsável pela rede está agora a preparar a exportação do projeto. Na Noruega está planeada a instalação de 250 postos de abastecimento rápido para carros elétricos. Esta é a prova de que, quando falamos deste tema, não nos referimos apenas a consumir mais ou menos energia. É todo um setor económico que move pessoas, ideias e empresas. Tem um peso que vai para além do consumo da energia. A Deloitte estima que até 2015 o setor das energias renováveis represente mais de 2% do PIB português e que vai permitir uma poupança de 2.000 milhões de euros. O setor pode vir a ser responsável por perto de 60 mil postos de trabalho, direto e indireto. Em sintonia estão os números a nível europeu. Segundo a Associação Europeia de Energia Eólica, só este setor dentro das renováveis contribuiu com 32 mil milhões de euros para o PIB da União em 2010. Em 3 anos criou mais 30% de postos de trabalho e chegou às 240 mil pessoas a trabalhar para as energias eólicas. Numa altura de contração, esta pode ser uma aposta para marcar a diferença.
Por exemplo, quando se trata da microgeração, ou das eólicas, ou até das barragens, estão associados à criação de postos de trabalho. E não é, de menos, até num setor como a construção civil, o que se está a passar, não é? Que é dos setores onde mais de desemprego foi gerado. E, portanto, e estamos a falar, por exemplo, na questão da microgeração, tecnologia nacional. Isso tudo deve ser ponderado. Nós estamos a falar de questões de importação, estamos a falar de diminuição de importação, que também é outra componente que deve ser atendida e não deve ser menosprezada. O preço da energia dita não só os orçamentos familiares, mas também os custos em produzir produtos e serviços. Os aumentos pesam na carteira das famílias e dos empresários e tiram competitividade à economia nacional. As dúvidas sobre o setor são mais que muitas, mas existem algumas previsões. O petróleo deve continuar a custar cada vez mais, as renováveis devem descer de custo, mas um preço mais barato na energia não é, nem de perto, uma luz ao fundo do túnel.